Em uma partida de futebol, o jovem mutante Toad começa a roubar carteiras da plateia. 3 integrantes do time percebem o que está acontecendo e decidem tirar satisfação embaixo da arquibancada. Mas Ciclope vê a injustiça de 3 contra 1 e resolve intervir. Durante a confusão, ele acaba perdendo os óculos e, sem controle de seus poderes, explode um botijão de gás. Logo depois, Jean Grey devolve seus óculos e o professor Xavier trata de encobrir todo o ocorrido. Após isso, Xavier e Tempestade recebem um novo aluno, Noturno, que chega através do metrô. Na mansão, ele é apresentado a Ciclope e Jean, e mesmo envergonhado, mostra seus poderes de teletransporte. Tempestade e Xavier o levam até seu novo quarto. Mas mesmo alegre com isso, ele diz que não consegue se sentir feliz com sua aparência. Xavier então lhe entrega um relógio especial, capaz de dar a ele uma aparência humana. Noturno fica encantado, mas o professor o adverte. O relógio é apenas um disfarce, e ele nunca deve ter vergonha de quem é. Algum tempo depois, em outro lugar, Mística aparece em uma conversa secreta com Toad, ordena que ele descubra informações sobre Ciclope. Toad se aproxima de Ciclope fingindo ser amigável, dizendo que os dois são diferentes e que deveriam sair juntos, mas na verdade, ele quer apenas conseguir dados para Mística. Ciclope percebe que Toad também é mutante e liga para Xavier. O professor, que já havia identificado tudo com o cérebro, pede para Tempestade testá-lo. Toad invade o jardim da mansão e Tempestade inicia o teste. Durante a perseguição, ele entra na casa e acaba cruzando o caminho de Noturno, o que resulta em uma batalha acidental. No meio da briga, Noturno se teleporta e leva Toad junto, direto para a sala de treinamento dos X-Men. Lá, os dois passam por apuros, até que o time chega para resgatá-los. Mas um erro de Noturno quase coloca todos em perigo. Toad foge assustado. Noturno também pensa em ir embora após seu erro, mas Ciclope o convence a ficar. No dia seguinte, Mística confronta Toad por não ter conseguido nenhuma informação, já que Xavier apagou suas memórias. Mas, após dar a bronca, Magneto aparece, pedindo que Mística não seja tão dura com o garoto. Kitty tem um pesadelo, onde cai do céu sem controle. Ao acordar gritando em outro cômodo, seus pais pensam que é sonambulismo. Mas, ao verem a roupa de cama presa no teto, percebem que algo estranho aconteceu. Usar sua habilidade chama a atenção de Xavier, que decide ir com Jean procurar por ela. Preocupada, a mãe de Kitty pede para ela não ir à escola, mas Kitty decide ir mesmo assim. Após um tempo, Xavier e Jean chegam à casa de Kitty, mas os pais dela se recusam a falar sobre o incidente. Xavier então pede para Jean tentar se comunicar diretamente com Kitty na escola. Na escola, Kitty é trancada no armário por 2 garotas. Ao tentar sair, ela acidentalmente usa seus poderes para escapar, o que chama a atenção de Lance, que estava do lado de fora, outro jovem com poderes. Ao ver Kitty atravessando o armário, ele fica feliz por encontrar outro mutante e revela a Kitty seus poderes. Ela o chama de esquisito e vai embora. Jean encontra Kitty e tenta conversar sobre seus novos poderes, mas Kitty tem dificuldade em aceitá-los. Jean explica que também possui habilidades, mas ao mencionar que pode entrar na mente de Kitty, ela corre assustada. Lance aparece e diz a Jean que ele é o único amigo que Kitty precisa. Jean informa Xavier, que se preocupa com Lance, e pede para ela não perder Kitty. Lance encontra Kitty e tenta se aproximar, marcando um encontro com ela na frente da sala. Kitty encontra Lance no local combinado, e ele a incentiva a usar seus poderes para entrar em uma sala trancada. Quando ela consegue, ela percebe que Lance queria usar a sala para fins pessoais. Ela se irrita e tenta sair, mas ele a impede. Seus pais chegam com Jean. Kitty consegue se soltar, mas a avalanche começa a destruir a escola. Escombros caem sobre ela, mas, graças aos seus poderes, ela se salva. No fim, seus pais permitem que Xavier a recrute. Mais tarde, Mística encontra Lance e o recruta para seu grupo, dando-lhe o nome de Avalanche. O episódio começa com um garoto chamando a vampira para dançar. No início, ela hesita, mas acaba aceitando o convite. Durante a dança, um acidente acontece. O garoto é empurrado com ela e, sem querer, a vampira usa seus poderes pela primeira vez. O toque faz o rapaz desmaiar, enquanto ela absorve suas memórias e emoções. Assustada com o que acabou de acontecer, Vampira foge em pânico. Longe dali, sua mãe adotiva, Destiny, uma mulher cega com o poder de prever o futuro, sente o despertar dos poderes da filha. Ela rapidamente avisa a Mística, que está preocupada. O surgimento dos poderes naquele momento estragou seus planos. Mística explica que, agora o professor Xavier vai tentar recrutar a garota para os X-Men. Destiny diz que já sabia que Vampira teria poderes importantes e um grande papel no futuro, mas nem ela podia prever quando isso aconteceria. Enquanto isso, Xavier detecta a energia da vampira, usando o cérebro, e reúne sua equipe para resgatá-la. Eles partem imediatamente no jato dos X-Men. Vampira, ainda confusa e sobrecarregada pelas memórias do garoto que a absorveu, entra em crise. Aproveitando-se da situação, Mística decide agir. Ela se transforma primeiro em Wolverine e depois em Tempestade, tentando assustar a garota e fazê-la desconfiar dos X-Men. Durante a perseguição, Vampira encontra Destiny,
que tenta acalmá-la, mas não consegue, pois os X-Men aparecem, e a vampira acredita que foram eles que a estavam perseguindo. Noturno percebe que a garota está apavorada e sugere abordá-la sozinho. Wolverine concorda, mas brinca dizendo para ele colocar um rosto mais apresentável. Noturno se aproxima com cuidado e quase consegue acalmá-la, mas Kitty, a Lince Negra, age por impulso e salta sobre a vampira. O susto faz vampira tocar o relógio de teleporte do Noturno, e ela acaba vendo seu verdadeiro rosto. Ao encostar nele novamente, absorve seus poderes e o deixa desacordado. Sem entender o que está acontecendo, ela se teleporta acidentalmente para um cemitério. Por alguns momentos, até se diverte testando os novos poderes, mas logo percebe que tudo está fora de controle. Enquanto Kitty tenta ajudar o Noturno desmaiado e chama Xavier, Mística se prepara para intervir. Porém, antes que consiga, Jean aparece de surpresa e entrega um comunicador para a vampira, tentando oferecer ajuda. Só que, quando o resto da equipe chega, Vampira vê a tempestade e pensa ser a mesma que a perseguiu antes, sem saber que aquela era verdadeira. Desesperada, ela foge mais uma vez. Mística, para piorar as coisas, se transforma em vários membros dos X-Men, confundindo completamente a mente da garota. No meio da confusão, Vampira toca na verdadeira tempestade e absorve seus poderes. Sem controle, ela dispara um raio e se teleporta para longe. Xavier diz que não podem forçar Vampira a se juntar a eles. Ela precisa vir por vontade própria. Wolverine, desconfiado, liga os pontos e percebe que tudo tem o jeito de um plano da Mística. Mais tarde, Noturno acorda e Kitty, aliviada, o abraça. A amizade entre os dois se fortalece. O episódio termina com Vampira chegando à nova escola, onde Mística está disfarçada como diretora Darkome. Magneto observa de longe, demonstrando interesse nos poderes da jovem mutante. Vampira olha para o comunicador que Jean lhe deu e fica pensativa, sem saber em quem pode confiar. O episódio começa com Blob sendo apresentado como o adolescente mais forte do mundo, realizando um show de circo, onde puxa 2 carros usando apenas a força física. Na plateia estão parte dos X-Men e também Mística, ambos com o mesmo objetivo, recrutar um novo mutante. Durante a apresentação, dão risada de Blob após ele tropeçar, algo que o deixa furioso. Mística o aborda antes que os X-Men consigam, e o convence a se matricular na mesma escola, onde os outros jovens mutantes estudam. Lá Blob tem dificuldade em lidar com as pessoas e controlar sua raiva. Jean Grey percebe isso e tenta ajudá-lo, apresentando a escola e tentando deixá-lo mais à vontade. No refeitório, um mal-entendido faz Blob iniciar uma guerra de comida. Jean tenta conversar com ele a sós, mas Ciclope, preocupado, decide ficar por perto. Enquanto isso, do lado de fora, Vampira é vista observando o grupo com interesse, mas Mística, disfarçada de professora, logo intervém e a afasta. Durante a conversa, Jean explica a Blob sobre o Instituto Xavier e demonstra seus poderes telecinéticos. Ele imagina o uso destrutivo dessas habilidades, mas Jean o corrige, mostrando que o propósito é ajudar, não ferir. Ela se despede, deixando o convite para conhecer Xavier, mas Blob acaba se apaixonando por ela e sente ciúmes de Ciclope. Mais tarde, Blob insiste para que Jean saia com ele. Diante da recusa, ele perde o controle e a agarra com força, levando-a à força para outro local. Jean tenta reagir, mas sem sucesso. Os dois acabam soterrados por pedregulhos, e ela desmaia. Blob a leva inconsciente para um encontro forçado, mantendo-a presa. Mesmo ferida, Jean consegue enviar uma mensagem telepática para o professor Xavier, que imediatamente ordena aos X-Men que a encontrem e chamem Ciclope. No momento, ele conversava com Vampira sobre um trabalho escolar. Ela cai no charme de Ciclope, mas diz que se sente triste por não poder chegar perto de ninguém. Mas logo Noturno aparece com a notícia do sequestro. Furioso, Ciclope parte com ele para resgatar Jean, com as coordenadas fornecidas pelo professor. Wolverine chega primeiro e enfrenta Blob, mas é superado pela força bruta do adversário. Ciclope tenta usar seus raios ópticos, mas Blob resiste e também o derrota. Nesse momento, Vampira aparece, absorve os poderes de Ciclope e passa a controlá-los com incrível precisão, sem precisar dos óculos. Em seguida, ela toca Blob, absorve também sua força e o derrota facilmente, arremessando no lixão. No final, Vampira foge antes que os X-Men possam se aproximar. Wolverine a observa partir e diz ao grupo para deixá-la ir, pois ela ainda não está pronta para se juntar a eles. O episódio começa com uma partida de basquete. Tempestade está na arquibancada, assistindo seu sobrinho Spike jogar. Pietro passa a bola para Spike, que faz a cesta. No momento do arremesso, seus poderes aparecem por um instante, mas ninguém percebe porque todos estão comemorando o ponto. No vestiário, Pietro fica irritado por Spike ter recebido todo o crédito e vai embora. Logo depois, Tempestade conversa com Spike e diz que viu o que aconteceu. Spike diz que está tudo sob controle, mas acaba disparando espinhos com um espirro. Mais tarde, em um churrasco na casa de Spike, Tempestade fala com ele sobre seus poderes. Ela se surpreende por ele ter escondido isso por tanto tempo e diz que ele precisa levar a sério. Explica que o Instituto Xavier pode ajudá-lo a controlar suas habilidades. Ela diz que ele tem que contar isso aos pais. Ele pede para fazer isso amanhã e não hoje. O professor Xavier
entra em contato com Tempestade e pergunta como está seu sobrinho, mas também comenta que o cérebro detectou outra assinatura mutante durante o jogo. Ela suspeita que sabe de quem se trata. Na escola, Spike reencontra Pietro, que provoca dizendo que ele foi roubado 2 vezes, no mesmo mês, e oferece dinheiro emprestado para servir de isca e pegar o ladrão. Mais tarde, Ciclope, Jean e Tempestade visitam a casa de Spike. Eles contam aos pais que ele é um mutante e o convidam para o Instituto Xavier. Spike se recusa, dizendo que não vai viver num lugar cheio de aberrações, e foge pela janela com seu skate. Ele volta para a escola para tentar pegar o ladrão novamente. Um vento forte surge e Pietro aparece, dizendo que pode ser chamado de Mercúrio. Spike fica surpreso ao descobrir que ele também tem poderes. Mercúrio confessa que foi quem o roubou e diz que faz isso porque é rápido demais e se entedia facilmente. Ele causa confusão na escola e foge, deixando Spike para ser preso. Os X-Men acreditam na inocência de Spike e dizem que, se ele aceitar ir para o instituto, Xavier pode usar sua influência para libertá-lo. Spike concorda e se muda para a mansão. Durante o jantar, os outros mutantes comentam que ele não contou a verdade sobre Mercúrio porque quer resolver a rivalidade sozinho. Spike ouve escondido e fica irritado. Enquanto isso, Mística conversa com Magneto, que mostra interesse em Mercúrio. Ele diz que Mercúrio dificilmente aceitaria se juntar à Irmandade, mas que podem usar sua rivalidade com Spike para conseguir isso. Na mansão, Spike treina para controlar seus poderes. Kitty comenta que a escola marcou um jogo de última hora contra sua antiga universidade, sem saber que tudo faz parte de um plano de Mística e Magneto. Fora da escola, Mercúrio enfrenta Spike novamente. Ciclope tenta ajudar, mas é inútil. Spike persegue Mercúrio de skate, mas é derrotado outra vez. Com a ajuda de Jean e Ciclope, ele tenta enfrentá-lo de novo. Jean usa seus poderes para impedir que Mercúrio toque o chão, mas ele escapa. Ciclope dispara um raio que o acerta, e Spike o prende na parede com seus espinhos. A polícia chega e o prende. Porém, pouco depois, Magneto aparece, o liberta e o recruta para a Irmandade. E Spike, já se sentindo em casa, comemora uma festa na piscina com os X-Men. O episódio começa com os X-Men conversando sobre ir a uma festa. Ciclope está receoso, pois o dono da festa parece ser um idiota. E também porque Noturno pode acabar perdendo o disfarce. Noturno, zangado, começa a discutir com ele e vai embora se teleportando. Vampira escuta um barulho e o segue. Kurt, que acabou se teleportando errado, e fica seu relógio. Ele escuta a Vampira se aproximando, mas sem saber que ela foge, pois está sem o disfarce. Ele se teleporta para dentro de uma sala antiga com computadores. Ao pisar em um laser vermelho, ativa a autodestruição do laboratório secreto em 10 segundos. Enquanto tenta desligar a autodestruição, a sala explode e o arremessa em direção à Vampira. Antes de desmaiar, ele diz que se trata de um laboratório. Vampira segue em frente para investigar. Ela segura um aparelho mais Noturno, que acaba de acordar, se preocupa e tenta fazê-la largar. O aparelho dispara acidentalmente um laser em Noturno, que desaparece. Ele aparece em outra dimensão. Vê seus amigos, mas ninguém responde. Vampira pega o aparelho com cuidado e tenta jogá-lo fora, mas Toada vê e pega o aparelho da lixeira. Ao apertar botões de forma aleatória, ele faz a lixeira desaparecer. 2 garotos correm dizendo que viram um demônio azul. Ciclope, que está no local com Jean, acredita que Noturno pode estar aprontando depois da briga, mas Jean explica que procurou por ele mentalmente, e é como se ele não existisse. Vampira, escondida, escuta tudo e fica preocupada. Ciclope e Jean veem Toad desaparecendo com carros e descobrem um paradeiro de Noturno. Ao teleportar para fugir do carro, Jean consegue captar o sinal de Noturno por um instante e detectá-lo. Noturno encontra uma pessoa nessa dimensão, que ele reconhece como o mesmo rapaz do vídeo no laboratório. Ele se apresenta como Ford, e ambos mostram seus poderes. Simultaneamente, os X-Men perseguem Toad para recuperar o aparelho. Ford explica que o dispositivo é um transmissor transdimensional que ele criou para seu projeto da Feira de Ciências de 1978. Ao ligá-lo, foi criada uma dimensão chamada Universo do Meio. Durante esse período, Ford não envelheceu e ficou preso. Eles capturam Toad e recuperam o aparelho. Ao questionar se foi ele quem teleportou Kurt, Vampira aparece e admite que foi ela, mostrando onde isso aconteceu. Eles investigam o aparelho e sugerem destruí-lo, mas Forge alerta Noturno que, se isso for feito, ficarão presos para sempre. Forge usa uma de suas máquinas para mandar Noturno por um instante transmitir instruções sobre o que fazer. A informação quase é interpretada de forma errada, mas os X-Men conseguem entender. Eles ativam o portal. Nesse período, a Irmandade chega para recuperar o aparelho. Vampira vai embora, dizendo que não quer se envolver, e começa uma batalha. Após muita confusão, para defender o portal, Forge e Noturno aparecem com um carro pelo portal, atropelam o aparelho, e isso faz a Irmandade ir embora. Vampira aparece do lado de fora, espiando, preocupada com a segurança deles. Depois de tudo resolvido, despedem-se de Forge, e Ciclope pede desculpas para Noturno.
O episódio começa com os X-Men em uma simulação na sala de treinamento. Tudo dá errado quando surge um robô da vampira como elemento surpresa. Ciclope interrompe o exercício e questiona Xavier sobre isso. O professor explica que era apenas uma forma de testar suas reações. No dia seguinte, na escola, Jean pergunta por que Ciclope ficou irritado com o treinamento. Ele responde que não consegue ver Vampira como uma ameaça, porque eles querem recrutá-la para o time. Mística, disfarçada, escuta toda a conversa. Mais tarde, Vampira, que observava Ciclope, é surpreendida por Mística. Ela avisa que os X-Men nunca serão amigos dela e conta que a usaram como alvo na sala de treinamento. Pouco depois, os alunos se preparam para um passeio escolar. Jean descobre que não poderá ir, pois a administração não permitiu. No lugar dela, quem entra no grupo é Vampira. Durante a viagem começa a nevar forte. O ônibus derrapa e quase cai da montanha. Ciclope usa seu poder para criar uma barreira de neve e impedir o acidente. Vampira vê tudo e fica impressionada. Ela sugere usar as motos de neve para continuar o caminho. Os dois correm lado a lado, mas Vampira acelera, tenta derrubá-lo e foge. Ciclope pergunta como ela aprendeu a pilotar tão bem e ela responde que é uma caixinha de surpresas. Na caverna onde acontece a aula, Vampira se afasta do grupo e Ciclope vai atrás dela. Ele quase cai numa cachoeira, mas consegue se segurar. Longe dos outros, Vampiro confronta, perguntando por que ele a persegue e por que é um alvo dos X-Men. Ciclope tenta explicar que tudo foi um mal-entendido, mas ela não acredita. Nesse momento, Mística aparece, revelando ser a diretora disfarçada. Ela empurra Ciclope do penhasco. Vampira tenta salvá-lo, mas não consegue. Com raiva, ela toca em Mística e absorve seus poderes e memórias. Assim, descobre que foi enganado o tempo todo. Quem a perseguia não eram os X-Men, e sim Mística disfarçada. Usando a forma de Mística, Vampira salta do penhasco e resgata Ciclope, que estava pendurado em uma rocha. Mística tira pedras e os dois caem mais fundo na caverna. Ciclope está fraco. E Vampira explica que Mística enganou. Ele entende, mas desmaia logo em seguida. Mística, observando de longe, se transforma em um lobo para atacá-los. Enquanto isso, os X-Men chegam com um jato, guiados por tempestade. A nevasca é forte, e eles têm dificuldade para encontrá-los. Vampira tem uma ideia. Ela tira os óculos de Ciclope e usa o feixe de energia como um sinalizador. Os X-Men veem o clarão e voam em direção ao local. Antes que Mística os alcance, Vampira absorve o poder de Ciclope e a derruba do penhasco. Ela tenta escapar voando, mas ao ver os X-Men chegando, recua. Eles resgatam os dois e finalmente convidam Vampira para se unir à equipe. No final do episódio, os X-Men questionam Xavier por ter escondido que Mística era a diretora da escola. O professor se desculpa e fala que vai tentar melhorar suas decisões. O episódio começa com Evan, o Spike, levando uma nota ruim em um trabalho. O professor lhe dá uma nova tarefa: registrar a vida dos adolescentes com uma câmera digital. Empolgado, ele começa a filmar tudo e todos na escola. Logo ele grava Kitty e Rogue conversando no corredor. Kitty esbarra em Jason Nazier, o astro do colégio que está divulgando o musical Drácula, a ópera rock. Ele flerta com ela e a convida para fazer um teste. Rogue, observando, acha tudo ridículo. As duas discutem. Elas percebem Spike filmando tudo. Rogue o ameaça caso ele grave ela de novo. Mais tarde, Sabretooth aparece do lado de fora da escola, seguindo Evan. Ele o derruba do skate e pega a câmera. Ao assistir às gravações, descobre pistas sobre a localização da mansão Xavier. Quando Evan acorda, encontra a câmera no chão, sem imaginar o perigo. Logo depois, Toad surge, tentando aparecer no vídeo, mas Spike o dispensa. Na manhã seguinte, Spike acorda e acidentalmente dispara seus espinhos pelo quarto. Tempestade, sua tia, entra e fala sobre o projeto da escola. Ela quer ver o conteúdo, para garantir que nada sobre os X-Men seja mostrado. Ele promete cuidar disso. Mais tarde, Spike tenta filmar Jean, mas ela o flagra e o arremessa com seus poderes telecinéticos, fechando a porta na cara dele. Então ele sai para filmar Ciclope e Wolverine treinando. Logan percebe, o impede de se machucar e apaga a gravação. Só que, ao verificar a fita, encontra uma mensagem de Sabretooth. Logo depois, o vilão surge e arromba os portões da mansão. O ataque é intenso. Todos os X-Men se reúnem para lutar. Wolverine tenta impedir que os jovens entrem no combate, mas Tempestade insiste que não é uma guerra pessoal. É uma ameaça para todos. Juntos, eles conseguem afastar Sabretooth, que foge para a floresta. Wolverine conversa com Xavier, concluindo que o inimigo tentará sequestrar um dos alunos para atraí-lo, e proíbem qualquer um de sair da mansão. Spike encontra a Vampira e Kitty discutindo. Ele pede para que parem de brigar e o ajudem a terminar seu filme. As duas acabam concordando, e juntos eles saem da mansão de moto, sem perceber que Sabretooth os observa à distância. No meio da floresta, Spike grava Rogue e Kitty dançando. É parte da preparação para o musical. Rogue está rígida, e Spike sugere que ela use seus poderes para copiar os movimentos de Kitty. As duas se tocam, e por um momento Rogue dança igualzinho a Kitty. De repente, Sabretooth surge do nada, agarra Spike e o joga contra Rogue. Ele tenta pegar Kitty,
mas ela atravessa o corpo dele com seu poder de intangibilidade. Antes que ele ataque de novo, Rogue se levanta e o enfrenta. Ela tenta tocá-lo, mas ele segura seus braços. Nesse momento, Wolverine aparece e o derruba. Durante a luta, Rogue finalmente encosta em Sabretooth e absorve seus poderes. Ela cresce garras, ganha presas e até pelo no corpo. Wolverine coloca os três de castigo por terem saído da mansão sem permissão e, em tom de brincadeira, diz que o castigo vai durar até a vampira voltar ao normal. O grupo leva Sabretooth inconsciente para o Ártico, onde Xavier apaga sua memória. De volta à escola, Spike apresenta seu projeto. E Kitty, junto com a vampira, participam da peça de teatro do Drácula. O episódio começa com Mística invadindo uma prisão de segurança máxima em Stokes County, onde o Juggernaut está preso em estase. Ela o liberta e tenta fazer um acordo. Promete levá-lo até Xavier em troca do cérebro, para usar contra os X-Men. Mas Juggernaut não aceita ordens de ninguém. Ele pega seu capacete, derruba a Mística e foge sozinho, destruindo tudo no caminho. Enquanto isso, os jovens X-Men participam de um acampamento de treinamento de sobrevivência nas montanhas. O Sargento Hawk coloca Scott como líder do grupo, o que irrita a Irmandade, que também está no acampamento. As duas equipes competem o tempo todo, e logo o clima esquenta. Durante uma corrida no rio, Lance usa seus poderes para atrapalhar Scott, que responde com um disparo óptico e vence a prova. Hawk castiga todos, mandando-os fazer flexões, e anuncia o verdadeiro desafio: subir o Monte Humilhação e pegar a bandeira no topo. Alta mansão, Xavier e Wolverine monitoram os alunos. Wolverine acha que deveria ter feito o treinamento ele mesmo, mas Xavier confia que eles vão aprender por conta própria. Então o cérebro detecta algo. Juggernaut está livre. Xavier explica que ele é seu meio-irmão, Caim Marco, e que ganhou sua força ao despertar seu gene mutante por meios místicos. Agora ele quer vingança. Nos arredores, Juggernaut causa destruição, e Tempestade usa o X-Jato para encobrir a área com neblina e evitar mais vítimas. No acampamento, as duas equipes continuam brigando. A Irmandade descobre um túnel abandonado para subir mais rápido, mas quando Avalanche tenta abrir passagem, o túnel desaba e eles ficam presos. Enquanto isso, Scott decide trapacear e usa os poderes de Evan para subir com uma corda, mas o grupo desaprova. Jean sobe sozinha, mostrando que é jogar limpo. Durante o desmoronamento, os X-Men encontram a Irmandade soterrada e decidem ajudar, mesmo sendo rivais. Quando saem, Mercúrio tenta pegar a bandeira sozinho, mas Noturno se teleporta. A disputa é interrompida quando Tempestade chega no jato, avisando que Xavier e Mística estão em perigo. Scott e Lance decidem unir forças, e todos seguem para a mansão. Enquanto isso, Juggernaut chega ao instituto, arremessa Wolverine pelas paredes e causa estragos enormes, destruindo o cérebro. Ele invade a sala de perigo, onde o professor tenta contê-lo, mas é inútil, até que os X-Men e a Irmandade chegam juntos. Jean usa a telecinese para segurá-lo, mas desmaia de esforço. Wolverine grita para que tirem o capacete de Juggernaut. O Blob o segura por um instante. Noturno remove um dos fechos, e Mercúrio solta outro. Tempestade o desequilibra com rajadas de vento, e Kitty e Rogue surgem da parede para destravar os dois últimos fechos. Toad então usa a língua para arrancar o capacete. Com Juggernaut vulnerável, Xavier entra em sua mente e o apaga, derrubando. Após a luta, X-Men e Irmandade comemoram juntos. Mística comenta que não é algo que se vê todo dia. Depois, Xavier devolve Caim Marco à prisão. Rogue e Kitty dividem o quarto e se preparam para dormir. Porém, ao adormecer, Rogue começa a ter um pesadelo. No sonho, uma mulher desesperada foge de um castelo, com um bebê nos braços. Ela é perseguida por lobos e por um homem. Ao tentar atravessar uma ponte de corda, os lobos a alcançam, e tentando proteger o bebê, ela o deixa cair no rio. Rogue acorda gritando. Os outros correm até o quarto, e ao contar o sonho, Rogue percebe que o bebê era Croft. Xavier pede que ela, Jean e Kurt vão até a biblioteca e lê sua mente. Ele vê a mulher do sonho. É Mystique. E também vê um casal resgatando Kurt do rio, enquanto Mystique observa de longe antes de ir embora. Xavier explica que Rogue está revivendo memórias reprimidas de alguém que tocou, alguém que sabe sobre o passado de Kurt. Kurt insiste para que o professor leia sua mente também, mas Xavier pede para deixar para amanhã, sem contar a ninguém que a mulher era Mystique. No dia seguinte, Xavier vai até a escola falar com Raven Darkome, a própria Mystique, e pergunta sobre o castelo e sobre Kurt. Ela tenta negar, mas as lembranças voltam. Ele a confronta dizendo que o filho dela se tornou um bom rapaz, e vai embora. Antes de sair, comunica telepaticamente com Logan, revelando o local do castelo. Wolverine parte no jato. Enquanto isso, Kurt desabafa com Rogue, dizendo que não aguenta mais não saber quem são seus pais, e desaparece com um teleporte. Mystique, disfarçada de estudante, ouve tudo e fica abalada. Ela manda Pietro levar um bilhete para Kurt, marcando um encontro no canteiro de obras do novo shopping. Pietro entrega o recado escondido, mas avisa Magneto, que observa tudo de seu castelo. Logan chega ao castelo e descobre que era um laboratório de DNA destruído.
Ele encontra uma bomba e escapa por pouco antes da explosão. Na mansão, Jin acha o bilhete no quarto de Kurt, percebem que ele sumiu. No local do encontro, Mystique aparece encapuzada e revela ser a mãe dele. Kurt fica em choque e exige respostas, mas o confronto é interrompido quando a Irmandade chega, seguindo ordens de Magneto. Eles nocauteiam Kurt, mas os X-Men aparecem e a luta começa. Rogue usa os poderes de Avalanche para impedir Mystique de fugir, mas ela diz que já é tarde demais para respostas. Rogue causa um tremor e Mystique foge, transformando-se em um corvo. Mais tarde, Xavier conta tudo o que descobriu sobre Mystique, Kurt e os experimentos genéticos de Magneto. As visões de Rogue eram lembranças da própria Mystique. Mesmo assim, Xavier decide não contar a verdade a Kurt. No quarto, Kurt conversa com Rogue. Ele sente que o professor está escondendo algo, mas ela diz que talvez seja por um bom motivo. Promete ajudá-lo a descobrir a verdade juntos. Enquanto isso, Mystique aparece olhando da janela, igualmente abatida pela situação. Wolverine está em um laboratório sombrio, preso dentro de um tanque cheio de líquido verde. Ele desperta e foge para a floresta atordoado e confuso. Entre flashes, vê um homem misterioso, desperta de repente suando e ofegante. Era apenas um pesadelo. Na mansão, Kitty acorda atrasada e começa a escrever um e-mail para seus pais, reclamando de como a mansão é lotada e barulhenta. Enquanto tenta se concentrar, Rogue entra secando o cabelo e fazendo ainda mais barulho. Kitty vai até a cozinha, tentando continuar o e-mail em silêncio. Mas, logo os outros X-Men chegam, transformando o lugar em uma bagunça. Ciclope liga a TV e uma notícia fala sobre ataques misteriosos no Parque Nacional McKenna, no Canadá. Ao ouvir isso, Wolverine fica visivelmente desconfortável e sai da cozinha sem dizer nada. Mais tarde, no quarto, Wolverine sente fortes dores e acaba destruindo parte do cômodo. O professor percebe o sofrimento de Logan e tenta ajudá-lo, oferecendo-se para ler sua mente e descobrir a origem dos pesadelos. Ele menciona que o parque no Canadá pode estar ligado a isso. Xavier nota que Logan pretende ir até lá e se oferece para acompanhá-lo, mas Wolverine recusa e parte sozinho. Mais tarde, Kitty está escondida dentro do jato dos X-Men, tentando terminar seu e-mail em silêncio. De repente, Kurt aparece do nada, assustando-a e comenta que Ciclope vai levá-los à escola. Antes que percebam, o jato decola sozinho. Wolverine está pilotando. Kitty percebe que há algo errado. Parece fora de si, suando e tenso. Kurt tenta falar com ele, mas Logan reage de forma agressiva e quase o ataca com as garras. Assustados, eles recuam enquanto Wolverine se tranca na cabine, dizendo: precisa manter distância, porque há algo errado com ele. O jato pousa nas montanhas e Logan sai sozinho, tentam segui-lo, mas percebem que os comunicadores estão sem sinal. Ao mesmo tempo, um cientista observa tudo de longe, ao lado de Sabretooth. Ele explica que Wolverine está sob controle de um chip, implantado anos atrás, e que, embora tenha resistido por muito tempo, agora o dispositivo voltou a funcionar. O cientista ordena que Sabretooth vá buscá-lo. Nas montanhas, Wolverine e Sabretooth travam uma luta brutal. Logan leva vantagem, mas o cientista ativa o controle remoto, dominando sua mente. De volta ao laboratório, o homem revela que Wolverine foi um investimento caro e que agora deve servi-lo novamente. Quando Sabretooth pergunta sobre os próximos testes, o cientista mostra imagens de Kitty e Kurt. Furioso, Wolverine grita, mas é incapaz de reagir. Kitty e Kurt veem Logan à distância, mas percebem tarde demais que ele está com Sabretooth. Eles fogem pela floresta, perseguidos pelos dois. Kitty tenta falar com Logan, mas o cientista aumenta o controle e ele avança para atacá-la. Depois de quase cair em um penhasco, ela consegue outra oportunidade. Se aproximar, diz que ele pode resistir e o abraça, tentando acalmá-lo. Mas Sabretooth aparece e o ataca novamente, levando a luta de volta ao laboratório. Lá dentro, o cientista tenta aumentar o controle ao máximo, mas Kitty quebra os painéis de controle. Wolverine o encara e diz: o projeto está encerrado. A montanha explode, e Kurt teleporta Kitty para fora a tempo. Wolverine sobrevive à explosão. Após tudo isso, Kitty termina seu e-mail, dizendo que apesar da bagunça, aquela é uma verdadeira família. Scott e Jean chegam ao Instituto Xavier, depois das aulas. Scott comemora o início do fim de semana, mas Jean o lembra de que esqueceu o dever de casa. Quando ele se afasta, ela ouve um barulho vindo da floresta e decide investigar, mas acaba encontrando Toad. Ele tenta atacá-la, mas Jean o derrota facilmente com sua telecinese e o arremessa em um velho poço. Ao tentar checar se ele está bem, uma esfera metálica flutuante aparece diante dela. Curiosa, Jean se aproxima e é capturada pela máquina misteriosa. Enquanto isso, no Havaí, um jovem chamado Alex surfa tranquilo ao pôr do sol. Quando seus amigos vão embora, ele decide ficar mais um pouco no mar. De repente é derrubado da prancha e percebe um tubarão vindo em sua direção. Desesperado, Alex tenta subir na prancha, mas escorrega. No momento em que o tubarão o ataca, uma luz vermelha intensa surge em suas mãos. Seu poder mutante desperta e afasta o animal. Atordoado, Alex olha para as próprias mãos, sem entender o que acabou de acontecer. No instituto, Xavier detecta essa energia no cérebro. Logan entra na sala e o professor revela:
O jovem é Alex Summers, irmão mais novo de Scott, dado como morto no acidente de avião que separou os 2 anos atrás. Xavier explica que Alex foi adotado por outra família e criado no Havaí, sem saber de sua origem. E Xavier pede que ele vá buscar Scott. O professor teme que alguém mais esteja atrás de Alex. No Havaí, Alex tenta entender o que está acontecendo com seu corpo. É então que surge Magneto, que diz saber o que ele está sentindo. Alex o chama de louco e tenta se afastar, mas Magneto insiste. Fala sobre as dores em seus ossos e cabeça e promete ajudá-lo a controlar esse poder. Ele se apresenta e oferece refúgio, um santuário, para mutantes. Enquanto isso, Xavier conta a Scott que Alex está vivo. O jovem fica em choque e culpa a si mesmo por nunca ter procurado pelo irmão. Determinado, ele embarca no Blackbird, junto de Logan e Xavier, rumo ao Havaí. No instituto, Rogue, Kurt, Evan e Kitty percebem que foram deixados para trás. Kurt propõe uma viagem alternativa, até uma praia próxima, e os 4 fogem com um jipe do instituto, sem notar que Mística, disfarçada de gato, os observa. Chegando ao Havaí, Xavier, Scott e Logan começam a busca. Scott encontra a prancha do irmão. Xavier tenta então se conectar telepaticamente com Magneto, mas é interrompido quando Blackbird começa a tremer. Magneto então consegue separar Xavier e Logan do Ciclope. E pouco depois, Alex surge no alto das pedras. Os dois finalmente se reencontram e se abraçam, mas a felicidade dura pouco. Alex menciona Magneto e o santuário, que ele prometeu. Scott tenta alertá-lo sobre o perigo, mas o irmão acredita que Magneto realmente quer ajudar. Contra sua vontade, Scott o acompanha até uma das esferas metálicas, e ambos são levados para o espaço. Enquanto isso, Logan é expulso da nave e cai no mar, nadando até uma ilha próxima. No instituto, Tempestade retorna e percebe a casa vazia. Ao caminhar pelos corredores, é atacada por Mystique, mas Tempestade consegue resistir e expulsa Mystica com um raio. Na estrada, os jovens X-Men são perseguidos pela Irmandade. Antes que a luta termine, várias esferas metálicas surgem e capturam todos, levando-os embora. Após a queda de Wolverine do jato, Xavier é levado até Magneto, que o transporta para sua base, o misterioso santuário conhecido como Asteroide M. Enquanto isso, Wolverine, que havia nadado até uma ilha próxima, percebe que Dentes de Sabre estava esperando, e eles começam uma batalha intensa. Ele tenta descobrir o paradeiro de Xavier, mas Victor apenas zomba, revelando que tudo faz parte do plano de Magneto. Na mansão, após derrotar Mística em combate, Tempestade é surpreendida por uma esfera metálica, que a envolve completamente, levando-a para longe, antes que consiga reagir. Nas alturas, o asteroide M orbita a Terra, servindo de refúgio e laboratório para os planos de Eric. Lá, Xavier é mantido como convidado, ou prisioneiro, enquanto Magneto explica sua visão, criar um novo lar para os mutantes. As esferas metálicas continuam sua busca, trazendo até o asteroide tanto os X-Men quanto a Irmandade. Xavier tenta argumentar, dizendo que a convivência entre humanos e mutantes ainda é possível, mas Magneto o interrompe. Ele mostra as câmaras onde Jean, Tempestade e Vampira estão inconscientes, afirmando que elas apenas precisam ser convencidas. Ele então anuncia que tem um novo convertido. E nesse momento, Alex e Scott aparecem. Xavier se surpreende ao ver os dois irmãos juntos, percebendo que ambos estão diretamente envolvidos. Scott diz a Xavier que veio apenas para ouvir. Xavier então pergunta se os X-Men aprisionados que foram abduzidos também vieram apenas para ouvir. Scott, irritado, confronta Magneto, questionando o motivo de manter os aliados presos. Magneto responde que nem todos têm capacidade de aceitar a mudança, e que a liberdade requer paciência. Ciclope fica confuso, e Xavier tenta convencê-lo mentalmente. Nesse processo, Magneto percebe e também prende Xavier na cápsula. Antes de ser aprisionado por Magneto, Xavier consegue enviar uma mensagem a Wolverine, avisando do perigo. Ciclope perde a paciência e parte para cima de Magneto, mas seu irmão o convence a manter a calma. Enquanto isso, percebe-se que as esferas metálicas não levaram todos os mutantes que estavam na praia. Toad, inconformado por não ter sido aceito novamente, revela que os restantes são os perdedores e por isso não foram levados. Ele fala tudo o que sabe sobre Magneto e seu plano. A mensagem de Xavier chega a Wolverine, que ainda luta contra Dentes de Sabre. Logan finge ser derrotado para descobrir o paradeiro de Magneto. Ele pega um helicóptero e segue para a mansão para se juntar ao restante dos X-Men. Na mansão, Wolverine encontra Mística verdadeiramente zangada por ter sido excluída das ações anteriores. Todos os mutantes que haviam sido deixados para trás se juntam aos X-Men restantes, formando um grupo unido, formam uma aliança temporária e se preparam para uma missão conjunta. Scott, sozinho, em uma varanda do asteroide, relembra o acidente de avião que matou seus pais e fez perder Alex. Alex o surpreende, e eles conversam sobre o passado. Magneto se aproxima, oferecendo ajuda e mostrando a gema de Cyttorak, explicando que desenvolverão totalmente os poderes mutantes de Scott e Alex. Dentes de Sabre é enviado como demonstração, e após sair aparece extremamente mais forte. Magneto os manda entrar, Alex convence Scott disso. Magneto libera os outros X-Men da estase a tempo de verem Scott entrar. Xavier tenta impedir, mas a porta se fecha.
Scott e Alex emergem do intensificador. Seus cabelos estão brancos e suas feições mais maduras, reflexo da transformação completa que acabaram de passar. Magneto observa com satisfação, chamando Alex pelo codinome Havok e permitindo que Scott finalmente retire sua viseira. As emoções que os moldavam parecem parcialmente apagadas, como se fossem agora instrumentos perfeitos de poder. De repente detectam uma aeronave se aproximando. Magneto tenta intervir, mas logo percebe que não há metal para controlar. Ele envia Scott e Alex para defender a nave, manipulando-os para criar caos. Wolverine intervém rapidamente, fazendo a nave despencar bem sobre os irmãos, soterrando-os sob destroços. Enquanto isso, Mística se dirige diretamente a Magneto, furiosa com sua manipulação. Wolverine libera os X-Men restantes das câmaras de estase. Com todos libertos, uma grande batalha começa dentro do asteroide M. Xavier pede para que Tempestade e Vampira preparem o jato, enquanto ele e Jean tentam salvar Ciclope e Alex. Enquanto isso, os combates se espalham por toda a base. Kurt derrota Blob, Kitty e Spike vencem Avalanche, e Toad se junta a Mística contra Magneto. Durante o confronto, Mística é arremessada para dentro da máquina de Magneto, e o próprio Magneto, preocupado com o equipamento, entra logo em seguida. Spike e Vampira unem forças e conseguem derrotar Mercúrio. Mas logo depois, toda a estrutura do asteroide começa a ruir. Os X-Men correm em direção à nave. Enquanto Xavier tenta libertar Ciclope, ele se solta sozinho. Começa a discutir com Xavier e Jean. Ele afirma que agora está mais forte e evoluído, que finalmente tem controle total de seus poderes. Jean e Xavier, decepcionados, recuam. É então que Scott e Alex percebem o erro que cometeram e decidem voltar para o lado certo. Logo em seguida, Mística reaparece brevemente, agora em sua forma evoluída. Scott e Alex correm em direção ao jato, mas a ponte sob seus pés desaba. Usando seus poderes, eles conseguem amortecer a queda e sobreviver. O X-Jet tenta resgatá-los, mas é atingido por um pedregulho e é forçado a pousar de emergência. Enquanto isso, a nave de Magneto, desgovernada, começa a cair em direção aos X-Men. Em um último ato heróico, Scott e Alex unem todas as suas forças e canalizam seus poderes, explodindo a nave antes que ela atinja o grupo. A imensa descarga de energia os faz voltar às suas formas normais, exaustos mas vivos. Eles se reúnem com os amigos e Scott, arrependido, pede desculpas por suas escolhas. Xavier, com serenidade, o perdoa de bom grado. Afinal, graças a eles, todos foram salvos. Enquanto isso, em outro ponto do local, Avalanche comenta com os membros da Irmandade, que conseguiram chegar ao solo em segurança. Ele revela que, pouco antes da explosão do asteroide, 2 cápsulas foram lançadas, insinuando que Mística e Magneto sobreviveram. De volta ao grupo, Scott abraça o irmão com alívio. Alex sorri, e Xavier garante que todos juntos o ajudarão a compreender e dominar seus poderes, pois eles são, e sempre serão, os X-Men. Então assim, termina a primeira temporada de X-Men.